Olá, boa tarde. Olá, Tatiana, tudo bem? Boa Tudo bem, tarde. Marisa? Tudo jóia? Bem, O tudo sol tá certinho. entrando, tudo bem? Já temos Bom, gente enquanto o pessoal vai aí. entrando, já tem. O pessoal tá entrando aí aos poucos. Ó, eu vi que o Bom, doutor enquanto. Daniel está nos prestigiando, que É, honra. Nossa, sim, gratidão, doutor Daniel. Obrigado, né? Obrigada por estar aqui, prestigiando a exatamente. nossa comissão. Então, eu queria até fazer um agradecimento, né, primeiramente, especial aí à OAB Campinas, que sempre nos apoia em todos os trabalhos aqui da nossa comissão. É um apoio assim fundamental, porque de fato mostra a força aqui, né, da nossa advocacia e aos poucos a gente está levando aqui para os profissionais, para os nossos colegas, um pouquinho do que é, né, o pensamento sistêmico, de toda essa questão que envolve os métodos alternativos aí, né, e assertivos também de solução de conflitos. Então é muito importante esse apoio. Eu agradeço muito aí o prestígio do Dr. Daniel hoje também na nossa live. Então, a gente está começando mais uma live aí da nossa comissão. E eu queria falar um pouquinho, né? Eu estou muito feliz da Marisa hoje estar aqui, dividindo esse espaço comigo hoje. A Marisa, que é advogada, ela tem bastante experiência em métodos alternativos de solução de conflito, né? Tem a formação pelo IBPC de práticas colaborativas, e ela tem a formação também, como eu, capacitada em pensamento sistêmico e constelação familiar, com ênfase no direito pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Também é consteladora familiar, enfim. É uma pessoa com bastante experiência que vai aí compartilhar e dividir comigo hoje o tema que a gente vai trazer, que é qual a postura do profissional do direito na visão sistêmica do conflito. Então, é um Nossa, tema bem interessante. que delícia. Obrigada, Tati. Mais uma vez eu quero agradecer, então, em nome do Dr. Daniel que está aqui agora oficialmente, é o AB. Lá atrás, pelo começo de todo, quando a gente foi falar com ele para a criação dessa comissão, que era um sonho, quando a gente estava começando a formação, e ele desde o início nos apoiou, assim como nos apoiou em todos os eventos que a gente promoveu no ano passado e que a gente tinha previsto para esse ano. E esse ano a comissão segue por aqui online, fazendo o que é possível, levando para os colegas, para os profissionais advogados, um pouquinho do que a gente está aprendendo, que a gente está conseguindo fazer de diferente na resolução de conflitos, através de esses métodos adequados de solução de conflitos, que inclusive são previstos constitucionalmente. E aí é uma alegria muito grande, Tati, estar aqui dividindo com você esse momento. A gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória, do que a gente está aprendendo e como a gente está fazendo isso na advocacia. E que advocacia é essa? Com um olhar um pouquinho mais humanizado, menos litigante, mas que de qualquer forma resolve sim os conflitos das partes, onde olha, eu acho que a gente começa, acho que podendo falar por aí, né? Começa olhando todas Sim, as partes envolvidas no conflito, inclusive os juízes, promotores, o advogado da outra parte, todos são vistos e incluídos naquele movimento ali, não só eu, profissional, com o meu cliente. Acho que dá para a gente começar falando disso, que é uma mudança de paradigma, é uma mudança que a gente começa a fazer e levar para o judiciário, levar para os outros profissionais, porque a gente quer que as pessoas, que a gente possa trabalhar com mais leveza, porque quando a gente trabalha com mais leveza, eu acho que a gente consegue dar o melhor da gente, a gente não precisa litigar, a gente pode auxiliar as partes a resolver efetivamente os conflitos delas através até de uma forma mais assertiva, como eu digo, mais execuível,
é muito mais fácil, talvez, do que uma sentença lá de procedência, onde as partes vão ter que pegar aquela sentença depois e ver como colocar na prática. E a gente já faz isso sim. previamente, a gente já vai alinhando com a outra parte, como que pode ser feito, porque quando vier a decisão ou a homologação, que isso vai para homologação de qualquer forma, a lei é aplicada no caso concreto, mas é aplicado a partir do que os clientes ou o cliente quer, ele busca. E aí o acordo ele é mais execuível, como eu digo, as partes elas têm mais consciência para cumprir, porque elas construíram, elas disseram, ó, eu posso fazer isso, esse é o meu limite. E a outra parte também vai falar do limite dela. Enfim, Sim. começando aí, talvez a gente pudesse falar um Uhum. pouquinho da diferença do pensamento cartesiano, do pensamento sistêmico, para quem não conhece, Uhum. para os colegas que estão nos Isso. assistindo a primeira vez, enfim. Uhum. Eu acho que é bem. Eu acho, assim, em princípio, eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo. É você entender que o conflito, ele não precisa necessariamente ser litigioso, enfim. Você não precisa entrar como profissional, e aqui falando, né, do nosso tema, da postura do profissional do direito, eu acho que a gente não necessariamente precisa entrar como profissional do direito de uma maneira conflituosa, né? Então, a primeira questão é entender de fato qual é o conflito que ali está sendo instaurado, né? Ouvir as partes, que eu acho que é algo que é tão óbvio a gente falar, né? Ouvir as partes, mas eu acredito que muitas vezes o advogado ele deixa de ouvir as partes, né? E aí entender qual é este lugar do advogado. Entender que aquele conflito é das partes, né? Não é um conflito do advogado. E a partir desse lugar, conduzir este processo, ou essa negociação, ou enfim, essas questões que são colocadas, né, para que o profissional venha a resolver, de um lugar onde ele entenda que aquele conflito é das partes, né? Então, ter esse protagonismo das partes, né? Então, entender que as partes, elas são capazes, sim, de poder chegar a soluções para aqueles conflitos. Obviamente, com a, a orientação do advogado, a orientação profissional do advogado, né? Mas que a decisão é das partes. E trabalhar para que isso ocorra. Agora, é lógico, não necessariamente isso tudo sempre vai acabar num acordo. O processo ele faz parte também, né, do caminho daquele litígio ou daquele conflito, muitas vezes, mas não necessariamente de uma forma absolutamente combativa ou somente combativa. É o que você falou, né? Entender também a questão da parte adversa, olhar para o outro advogado, para os juízes e para todos aqueles que estão envolvidos. Tá? Então, eu acho Sim, que e essa é isso, uma e isso, mudança de paradigma. e a mudança de paradigma ela começa aí, e é bem importante, acho que Tati, que você falou, e acho que a gente vai por aí, é dizer que a gente não trabalha só no extrajudicial, muito pelo contrário. Uhum. A extra de fazer a tentativa extrajudicial de resolução de conflitos, mas se eventualmente tiver que ajuizar uma ação litigiosa, a gente vai ajuizar, só que a nossa postura passa a ser diferente. A gente não entra Sim, naquele processo com esse olhar de brigar, de litigar, a gente já olha para outra parte, entende um pouquinho que ali são duas partes envolvidas num conflito, que o conflito não começou só por autorresponsabilidade de uma das partes ou do nosso cliente, talvez tenha uma responsabilidade do nosso cliente e da outra parte também para chegar naquele conflito. E aí a nossa postura dentro do processo ela é de uma outra forma, onde a gente vai buscando talvez fazer uma conciliação ou fazer uma mediação, ou
não, como a gente fala, pegando para a gente, se a gente recebe, por exemplo, uma petição muito ofensiva, porque às vezes a gente pega com termos muito pesados e você sente ali que o profissional colocou muita raiva naquela petição e que aquela raiva às vezes não é nem da parte, é talvez do próprio advogado que por questões dele também às vezes tem um conflito parecido no sistema dele e ele sem consciência, obviamente, ele leva isso para o processo, ele peticiona com raiva. E quando a gente já muda esta linguagem, já fica mais leve. O próprio juiz, quando vai ler uma petição, uma das partes pode até estar ali com termos mais agressivos, mas se a outra vier com termos mais leves, na própria audiência, muitas vezes tem questões, fala mais alto, não sei o quê. Não, você pode manter a sua postura, o seu centramento, porque não é dessa forma que vai resolver. Na minha opinião, enfim, o que a gente estuda, o que a gente aprende. E é uma construção gradual, não significa que vai dar certo em todos. É o que eu digo, a gente tenta. Antes de ajuizar uma ação, eu busco a resolução através de vários métodos alternativos. As práticas colaborativas são elas, é um método que pode ser aplicado, mas o que mais eu uso é a prática sistêmica. E o que é essa prática sistêmica? Como que é isso? Como que é feito isso na prática? É o uso do pensamento sistêmico nesse atendimento inicial que eu faço. Então, a gente sabe, né, Tati? A gente recebe o cliente agora, a gente já vê o cliente chegando com um sistema familiar junto com ele. Sim. O que pode estar por trás desse conflito? Será que esse conflito é só dele, desse momento? É algo que está se repetindo ou não? Enfim, é uma série de questões que a gente amplia o nosso olhar e aí com o estado de presença. O que é esse estado de presença? Eu estar no meu melhor, eu estar bem. Exatamente. É como estar agora aqui falando com você. Eu não vou estar preocupado com outras coisas. Atento. Então, quando eu vou atender uma cliente, é focado, é desligar celular, é desligar qualquer outra coisa. É estar olhando para o cliente nos olhos dele e percebendo o que ele quer me passar. Qual a linguagem não verbal que ele está me trazendo. Isso. E que eu posso identificar que talvez o que ele está atrás daquilo. Às vezes o que ele fala não é o que ele quer. Não é o que ele verdadeiramente quer. E tem coisas ali que ele não sabe verbalizar, ok? E é difícil mesmo, ele está com conflito. E o quanto eu tenho que ter essa habilidade de fazer essa leitura corporal dele. E aí, Mas, até emendando no que você está falando, e aí depois a gente volta até um pouquinho, desculpa te cortar, mas eu acho importante, porque quando a gente começa a entender que nós profissionais do direito, isso na minha visão, tá? E eu acho que na visão de quem estuda o direito sistêmico e outras, as práticas colaborativas e mediação, enfim. E aí, falando do papel, da postura do advogado, quando a gente começa a entender que o advogado, embora ele fale pelas partes, ele não está aí, ele não precisa se colocar à frente como defensor daquela parte, no sentido de que você precisa fazer aquela análise, né, com aquele olhar treinado, apurado, e não, de repente, falar sim para tudo o que o cliente quer. E eu acho que tem muito advogado que acaba, até por medo de perder o cliente, falando sim para tudo que o cliente quer, fazendo com que aquele litígio se eternize na justiça, porque muitas vezes o que o cliente quer é a briga, não é uma solução. Já não aconteceu com você diversas vezes, no meio de um processo, eu faço muito família, né? Então eu brinco que as pessoas estão ligadas no amor ou na dor, né? Então elas ficam ligadas no amor ou na dor. Então quantas vezes já aconteceu da gente
no meio de um processo que você sabe que vai ter um fim só, que não tem outro fim, por exemplo, uma partilha de bens, outras questões são levantadas ali, e o cliente fica levando aquele processo infinitamente, mesmo chegando a um acordo que você já tinha proposto. Então, a outra parte até concorda com o que você propôs, e aí ele já não quer mais, porque ele quer uma outra coisa, e assim vai. Então, aí cabe a pergunta, qual é a nossa posição como advogado? É ficar para sempre tutoriando aquele cliente para que ele, até muitas vezes de uma forma birrenta, consiga levar aquilo adiante? Ou o advogado ele precisa estar no seu papel de advogado, adulto. Eu tenho um pouco de cuidado quando eu falo essa questão de adulto e criança, que não quero ofender ninguém, entendendo que quando a gente estuda aí o direito sistêmico, a gente tem uma linguagem quando a gente fala do adulto, da pessoa ou da criança, quando a pessoa está no estado de criança ou no estado de adulto, mas muitas vezes esse cliente ele chega no estado de criança, ainda querendo no que você estado querendo resolva por tomar, ele. ou receber, que você faça tudo por ele, Receber. nesse sentido. Exatamente. E querendo que você resolva por ele coisas que nem cabem a você, advogado, como profissional do direito. Então, vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu já tive cliente que não consegue trocar um WhatsApp com o ex-marido sem passar para mim para que eu veja esse WhatsApp para ver se está tudo bem, e questões que nem são jurídicas, nem são jurídicas. Então, aquela dependência que o cliente fica do advogado, até que ponto isso é certo? Até que ponto o profissional do direito ele precisa levar a sua advocacia dessa forma? E Entendeu? aí eu já Até faço que um outro ponto gancho. Sim. Não, o continua. cliente ele fica dependente de você, né, do advogado, como se o advogado fosse, sei lá, o pai dele que tivesse que resolver todas as questões de uma forma de pai para filho mesmo, entende? E aí eu Então, falo, são Tati, coisas muito difíceis. de uma via de mão dupla. Uhum, O cliente nessa postura de querer, de receber de alguém fazendo por mim, eu não consigo, eu sou pequeno, eu não dou conta, então tá aqui o meu conflito, resolve. Você não uhum. dorme, profissional, fica Você pensando não o que dorme. fazer e eu vou ficar aí. E eles dizem assim: você vai resolver para mim, né? Você vai resolver para mim, né? E O que ele aí, não resolveu a vida inteira. assim, eu diria mais a nossa postura como profissional, e quantos anos eu fui assim, gente, eu tô mudando agora e tá dando uma leveza extraordinária. O quanto eu, advogado, estou vinculado àquele cliente na dependência e no conceito de escassez, onde eu entendo que eu preciso ficar com aquele cliente por muito tempo, porque eu sou um bom advogado se eu ficar muito tempo com aquele cliente. Não significa que eu não possa ter um cliente por bastante tempo, não é isso. É a relação de dependência pela escassez financeira que talvez eu esteja conectada, porque eu tenho que Uhum. então acolher o que o cliente diz. Eu não trago ele para autorresponsabilidade, eu digo, olha, aqui eu Sim. pontuo assim, aqui seria uma possibilidade, aqui seria outra. Eu tenho dificuldade de levar essa verdade para o cliente do próprio conflito dele, por medo de quê? De que o cliente vá embora. E que talvez eu perca uns honorários muito bons, porque talvez seria um cliente muito bom. E eu estou conectado Uhum. a quê? Quando eu tô nessa postura, Sim. na minha postura de escassez, de também. Não significa, gente, que eu também. A gente não quer os nossos honorários, eles são justos Sim. e a gente aprende a Não é cobrar isso. sim, mas Uhum. é cobrar pelo nosso real valor, pelo trabalho que a gente vai desenvolver ali, no nosso Como melhor, advogado, como advogados e considerando que quem é responsável pelo conflito é o próprio cliente. é E o aí a cliente. gente está ali com uma postura de facilitador para facilitar a construção ou de um caminho judicial ou de um caminho extrajudicial.
Tudo, obviamente, pautado na lei, no direito positivado que chegou primeiro. A Na gente não faz ética, na é, ética, na na ética, que boa-fé, bem claro. principalmente na boa-fé que eu falo. A gente aprende Uhum. muito isso nas práticas colaborativas, a boa-fé das partes. O quanto as partes não estão com boa-fé, mas eu mantenho a minha boa-fé. E eu levo isso para o meu cliente, eu digo, vamos nós manter a... Não importa se a outra parte não está com boa fé. Nós não precisamos fazer igual a eles. E muitas vezes eu perco o cliente por causa disso, e tudo bem. E aí vem outro no lugar Sim. que está disposto a resolver dessa forma. E as práticas, elas trazem bastante isso, né, Marisa? Você que atua nessa área e tem essa visão da colaboração. Enfim, as práticas colaborativas é um outro conceito, é uma outra coisa, mas eu acho que está tudo ligado. No meu ponto de vista, está tudo interligado. E vai muito dessa questão realmente da colaboração, né? A colaboração. E do quanto as partes ali, elas são protagonistas para de fato uma solução daquele conflito. Eu acho que você travou aqui para mim. Não sei se você está. Eu vou fechar, aí eu vou te chamar de novo. Ah, voltou? Você estava me ouvindo? Desculpa. Voltou? Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Não, você está me ouvindo? Uai, estranho. Voltou? Voltou? Eu não estou te ouvindo. Oi, Tati. Agora sim. Tá me ouvindo? Tá me Ah, ouvindo? essa internet. Ai, faz Tô. parte. Daí eu saio, entro de novo e isso acontece. Tá É tudo isso aí. certo, ao vivo. Não sei aonde a gente parou. Vamos lá? Bom, eu estava falando um pouquinho das práticas, que a prática, sim, ela dá. Ah lá, a Kátia está falando que voltou, então tá ótimo. Tá. Que as práticas, ela tem justamente essa ideia da colaboração. Isso que eu falo da mudança do paradigma, né? Então, é dessa colaboração. Então, as partes, elas estão ali para co-criar uma solução. E o que eu ia dizer, para fazer um paralelo das práticas com o que a gente está falando, é da responsabilidade das partes. Então, quando você fala que o advogado, que ele entra na frente como salvador da pátria, esse advogado, ele acaba pegando para ele algo que não é dele e o peso que tem é enorme. Então, você acaba ficando com a responsabilidade, passando para o cliente, que você tem esta obrigação ou que você tem essa solução de solucionar para ele aquele conflito. E não é isso. Na verdade, você vai dar um caminho jurídico para que aquilo se estabeleça, mas ele ainda é uma pessoa adulta, ele ainda é uma pessoa responsável por aquele conflito, na parte que toca cada um, né? Porque ninguém brinca sozinho, vamos combinar. E você dando esta responsabilidade, atribuindo a ele o que de fato é dele, e que muitos advogados não fazem, muitos fazem, mas muitos não, a gente tem que pensar que o processo ele vai durar 2, 3 anos, e você vai sair dali e as partes vão caminhar sozinhas. Elas vão E eu caminhar iria sozinhas. além. O que que significa um processo para as partes? O Sim. que que significa um processo para as partes? E vamos pegar, então, talvez Uhum. uma ação de família? Vamos pegar um Eu estou exemplo fazendo muita de uma família. ação de alimentos. Uma ação de alimentos onde talvez a ação seja o único vínculo que existe entre esse pai ou essa mãe e esse filho, a Uhum. depender do genitor que paga os alimentos. E Sim. se a gente compreender um pouquinho mais, a gente entender um pouquinho mais,
Não é só uma ação de alimentos, de ganhar o valor ali para subsistência. Tem um pedido de vínculo, uma vinculação com esse pai que talvez, ou essa mãe que nunca aconteceu. E aí o grande drama da ação de exoneração de alimentos. O que uma ação de exoneração de alimentos significa na prática? E com entendimento do pensamento sistêmico? Que eu vou cortar o vínculo, o único vínculo que ainda resta, porque eu como pai, e eu não estou culpando, não existe culpado, não existe certo e errado, é por algum motivo eu não consegui me vincular, porque eu não aprendi a me vincular, porque meu pai também não se vinculava a mim, eu repito com meu filho, então eu tenho essa dificuldade. E aí tem uma ação de alimentos, o filho faz 18 anos ou 24, não vou mais pagar porque ele não trabalha, porque ele não sabe. Isso significa o quê? É cortar esse único fiozinho tênue que existia. E aí, se eu sou uma profissional, que o cliente chega para mim, eu quero entrar com uma ação revisional de alimentos. Beleza, revisional é simples, eu só pedi, veja lá como que foi feito no termo, no acordo, com 18 anos ou com 24 anos, entra. Não, eu tenho que trazer a consciência para esse genitor, ou se é a mãe que está me procurando para mim fazer uma defesa, que talvez seja a hora de restabelecer esse vínculo, que nunca as partes tiveram oportunidade. E, gente, vínculo a gente pode estabelecer em qualquer época da vida. Com 90 anos a gente pode fazer, nem que seja muito pouquinho, muito devagarinho. Mas, assim, se eu simplesmente rompo através de um processo, aquilo acaba e talvez venha um outro processo no lugar, talvez venha um processo de indenização por dano moral, por abandono afetivo, que isso daria uma outra live aqui, o que faz alguém pedir indenização por abandono afetivo é dizer assim, pelo amor de Deus, eu quero só um vínculo com meu pai, eu não quero nem o dinheiro ou com a minha mãe. Eu quero o vínculo, isso se chama vinculação afetiva. E o quanto nós, profissionais, temos que estudar um pouquinho de emoções, de vínculos, porque nós trabalhamos... Principalmente quem trabalha com a família, né? Sim, nós trabalhamos com questões emocionais e relacionais. Por mais que o direito não seja pontual ali a lei aplicada, mas nós estamos falando da lei aplicada a relações humanas, afetivas. E a gente tem que estudar assim, tem que entender um pouquinho para entender qual a emoção, o que está por trás daquele conflito ali que a pessoa não consegue verbalizar. Sim. Olha, a Graziela está colocando, né, a Gra da comissão, tudo bem, Gra? Ela colocando, olha, que talvez o processo seja um momento das partes processarem os seus sentimentos. Tem muito disso, né? E a gente vê isso direto. Mas eu acho muito importante o profissional da advocacia, o advogado, ele se permitir, principalmente eu digo os advogados que trabalham com direito de família, mas não só, porque muitas vezes numa ação indenizatória, numa ação de vizinhança, isso acontece, enfim. Entender as relações humanas, como é que se processa esse conflito, né? Então, você entender como é que os conflitos se instauram, como é que os conflitos se desenvolvem, como é que os conflitos se perpetuam. Eu te falei outro dia isso, eu acabei percebendo que eu fui buscar o direito muito mais, muito mais do que o meu fascínio pela justiça, meu interesse de como os conflitos, eles se processam, como eles nascem, como eles crescem, como eles morrem, como é que eles se desenvolvem. A serviço de que estão? A serviço de que estão. Para quê? Para que a gente possa, e eu acho que aí o advogado ele tem um papel que nenhum outro profissional vai ter naquele processo. O juiz não tem essa visão, porque não tem tempo de ter. O promotor, ele não tem tempo de ter no processo essa visão, o advogado, ele tem. Porque o advogado, ele tem tempo de estar com o seu cliente
ele tem tempo de estar com a parte contrária, e ele tem tempo de poder entender esse conflito e buscar uma solução, não que ele ache melhor, mas dentro de todo o estudo jurídico e relacional que ele aprendeu, que ele se capacitou para isso, né? E aí o direito sistêmico entra como um deles, a CNV, as práticas colaborativas, PNL. enfim, PNL, um monte de coisa que vai somar, sim, na sua profissão, que vai te diferenciar daquele robozinho que vai apertar o botão e a petição vai ficar pronta, né? Só um parênteses. Esse profissional, ele vai estar a serviço do quê? Sim, da justiça. Mas não da justiça como lei só. Da justiça como a paz para aquelas partes, a solução do conflito. Né? Assim, é óbvio que muitas vezes isso não acontece, que a sentença ela é necessária, porque é o caminho natural, quando as partes não se autorresponsabilizam, porque aí começa a entrar a questão da autorresponsabilidade também. Mas quando a gente consegue fazer com que as partes tomem essa consciência, o caminho natural daquilo vai ser algum acordo, alguma solução não litigante daquele conflito. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá pegando um sol bem aqui, mas eu vou dar um exemplo para você, que eu lembrei agora, de um processo que é um inventário de dois irmãos, tá? Então eles são mais velhos, já são adultos, bem mais velhos, e os dois irmãos tinham um conflito muito grande, um irmão e uma irmã. Eu peguei esse inventário no meio, então esse inventário já tinha, eu acho que uns 5, 6 anos, e ele não desenrolava. Tem um imóvel, esse inventário tem um imóvel, que era da mãe falecida, tá? Um Tem, na vínculo. verdade. Mas, o que acontece? E aí eu não quero dizer que o advogado é melhor ou pior, não vou entrar nesse Não, mérito de jeito não é nenhum, até nosso porque são papel também, julgamentos e não é não. E isso que eu não vou existe fazer, tá? certo e errado, é. Não existe. Mas o que acontecia nesse processo? Petições atrás de petições, o cliente A batia de frente com o B, um ia jogando a responsabilidade para o outro por questões que iam se desenvolvendo ao longo do inventário. Então, o condomínio que o inventariante não pagava, e foi muito interessante que um foi destituído do cargo de inventariante, aí o outro entrou e também não desenrolava o processo. E aí um dia eu parei, e olha, isso foi antes até de eu buscar esse caminhar com essas competências relacionais que eu venho me aprimorando. E eu falei, gente, não é possível. O que eles estão precisando é sentar e conversar. Eles precisam que um olhe para o outro. E foi tão impressionante que eu cheguei para o meu cliente, depois de conversar muito com ele, falar, olha, esse processo não vai ter fim. Qual que é desse processo? Qual o objetivo de vocês nesse processo? Então, eles nunca falavam do processo, eles sempre falavam do Não. conflito. Tá me ouvindo? Voltou? Tô te ouvindo. Voltou. Eles, assim, eles nunca falavam do processo em si. A questão maior era o conflito que existia entre eles. Eles tinham um conflito muito grande. Bom, só para resumir a história, eu falei, eu vou pedir uma audiência de conciliação, mas antes a gente vai conversar. Eu sentei com eles, sentei com o advogado da outra parte, sentei com a outra pessoa, sugeri para o juiz uma audiência de conciliação, antes a gente conversou, mas fluiu. Um pôde sentar na frente do outro e conversar, várias questões eles se abriram para poder resolver. No fim, um estava almoçando na casa do outro, o sobrinho que não via há 1000 anos voltou a se encontrar e o processo fluiu. Mágica? Não! O conflito ele não estava no processo, não era uma questão judicial. Era uma questão que o judiciário estava perpetuando, porque não tinha outro jeito. Mas era uma questão muito além disso. E aí você me faz lembrar, eu recentemente encerrei um caso, era o quarto processo dessa cliente, e onde era um cumprimento de sentença muito simples de um pagamento de plano de saúde que ficou estabelecido no divórcio. E eu já tinha todo esse olhar ali, já estava entendendo que era o vínculo que eles queriam que se mantivesse e tal. E foi para audiência, sem acordo, eles não queriam um acordo.
E eu comecei a fazer algumas perguntas ali na audiência. O juiz compreendeu, me deu a abertura. Advogado. Oi, Tati. Ficou mudo? Oi, Tá me ouvindo? tô te ouvindo, mas tá rodando, enfim. Tá me ouvindo? Voltou, né? Voltou? Voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Só fala se tá me ouvindo. Que às Voltou. vezes trava. Tô. Tá travado, mas eu tô te ouvindo. Deixa... Que eu continuasse ali. Sabe o que as partes queriam, precisavam, depois de 4 processos? Isso que você falou, o reconhecimento. Então, um pôde reconhecer o outro. É quando ele estava totalmente fechado a qualquer acordo. Ele olhou para ela e disse assim: foram muito bons os 40 anos que a gente viveu juntos, mas agora eu não tenho mais dinheiro para pagar o seu plano de saúde. Ele estava chorando. Mas eu reconheço, tinha uma emoção ali. Eu reconheço que a gente viveu muito bem. E ela olhou assim para mim e disse assim: ele não precisa então mais me pagar o plano de saúde. Eu disse assim: como assim? Eu aí conduzi, saí da audiência com ela para ela trazer ela para a consciência do que ela estava dizendo em audiência. Ela Uhum. desistiu do pedido em audiência. Por quê? Porque ele simplesmente reconheceu ela, gente. Aquilo foi a maior prova de todos os processos que eu já tinha. No final, o juiz me olhou e disse assim: doutora, o que aconteceu aqui? Eu disse assim: é a atuação do pensamento sistêmico aí na prática. E ele já quis saber o que era e tal. Mas é para te dizer que não existe milagre, existe técnica, existe estudo, existe a gente saber como conduzir a técnica. E eu gosto muito das perguntas transverbais. É na hora Uhum. certa fazer a pergunta certa para trazer aquela consciência para o cliente. Então, era a outra parte. Era o outro envolvido. Ele diz assim: não, mas eu te reconheço. É com uma pergunta que eu fiz. Fala um pouquinho das perguntas transverbais. Eu acho que é super bacana. O que são as perguntas que a gente fala, as perguntas transverbais? Essas perguntas, elas trazem o cliente à consciência. O que é a consciência? Porque ele está ali falando sobre alguma coisa e eu digo assim, Numa historinha que ele já criou, né? numa historinha que ele já criou, que ele conta a verdade dele. Então, por exemplo, um caso prático. Vamos pegar um caso prático que daí eu acho que as Uhum. pessoas entendem mais. Uma cliente que quer um regime de convivência com a neta. E aí você conversa, você faz uma conversa muito longa com essa cliente para entender que emoção. Por que tem que entrar com um processo para um regime de convivência com a neta? E aí você faz a pergunta, mas você quer realmente? Não é essa pergunta, mas aonde entra a pergunta? Você quer realmente conviver com a sua neta? Quantas vezes por semana? E ela, não sei. Ah, você não sabe? Você quer conviver com a neta, mas não sabe quantas vezes? Mas você quer que o seu filho só deixe a neta lá ou ele fique também? Ah, mas se ele ficar, seria bom. Ah, então o seu filho não fica lá. Não, a gente não se fala. E aí ela começou a contar toda a história, toda a história, toda a história, e a reunião demora um tempo longo e eu não posso ter pressa. É Sim. onde não houve vínculo dessa mãe com esse filho. Desde pequenininho, por quê? Porque ela teve E perda ela de um tá outro buscando na filho neta. e ela se recolheu, vivendo luto, uma dor muito grande. Não existe julgamento da minha parte, veja. Como que eu vou julgar uma mãe? Eu poderia dizer, nossa, mas nunca teve vínculo com o filho, nunca conviveu e Agora tá sempre querendo. e sempre foi uma relação difícil com esse filho. Por quê? Porque tinha uma culpa muito grande em relação à perda do outro filho. Esse filho que ficou revoltado, ela não soube lidar com as emoções dela. Imagina com a do filho do irmão, que também perdeu um irmão. Ou seja, foi uma relação construída assim.
E quando vem a neta, o filho está receoso e por outras questões também, então ele não vai ver minha filha. E ela diz assim, nossa, mas eu quero ver minha neta, eu tenho que ver minha neta. E qual é o real pedido? Eu gosto dessa palavra. Qual o real pedido? Eu digo para o cliente, qual que é o seu real pedido? Se você pudesse resolver que o Guilherme ensina, a pergunta milagre. Se você resolvesse o seu conflito hoje, qual solução seria essa? E aí você diz isso, é a pergunta milagre que a gente chama, para trazer essa Às vezes ela nem consciência para o sabe. cliente. E aí ela diz assim, ai, se meu filho viesse me visitar e trouxesse minha neta. Então não basta vir a neta sozinha. É para dizer que se eu entrar só com uma ação de regime de convivência de uma avó com uma neta, eu vou resolver o conflito? Não, eu vou resolver aquilo que ela quer ver a neta, mas ela vai estar E com a neta. Talvez ela vai não esteja conseguir ver de pensando. uma forma forçada, talvez. Vai conseguir, E ele vai mas entrar vai, com outros pedidos para vai, impedir. vai. E assim, e o que ela realmente quer, ela não vai conseguir. E é o que eu Com disse para certeza. ela, você quer uma sentença de procedência? A gente faz, mas você decide. E Uhum. aí a gente leva esse cliente que a gente começou a live falando, é dar a possibilidade do cliente trazer o que é uma boa solução para ele. Eu disse, você quer ir caminhando, a gente vai buscando alternativas de estabelecer esse diálogo muito devagar, Sim. porque veja, uma vida toda de rompimento de vínculo com esse filho. Não vai ser em E um olha, e sabe mês. que não vai ser em um mês. E só pegando um gancho, ô Marisa, que é interessante, duas coisas que eu queria até falar. Primeiro, de repente, se você dá a oportunidade também de, através de um mediador, de através de advogados, esse filho conseguir se posicionar, de repente, para ele, tá na cabeça dele, no inconsciente. Poxa, a minha filha não vai sofrer o que eu sofri com a rejeição que eu senti dessa mãe. Então, eu não quero que minha filha sofra. Tudo bem. E aí, você oportuniza esse diálogo, de repente, eles cocriam uma solução, entendeu? Que é o que você falou, que de fato vai resolver, vai trazer aí uma solução. E outra coisa também que eu queria dizer, muito importante, que não quer dizer que o advogado não vai ganhar dinheiro Muito pelo nesta. contrário. Muito pelo contrário. O advogado, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar com uma solução jurídica, dando uma segurança jurídica para aquilo, sim, porque vai ser estabelecido um acordo, isso vai ser homologado e tudo mais, mas trazendo ali, o trabalho dele vai ser o quê? Muito mais de uma forma consensual para tentar chegar a uma solução e depois levar isso para o judiciário. Se não tiver jeito, vai para o judiciário. Mas, será que o papel do advogado, e aí a gente fala na visão sistêmica, é sentar e peticionar? E colocar na mão do juiz, do promotor, enfim, decidir simplesmente a questão? Talvez sim. Voltou? Voltou. Não, e quando você fala Voltou. aí de ganhar dinheiro, e aí a gente tem resiliência, a gente desenvolve a resiliência. Como eu cobro? Eu cobro pelos meus Uhum. serviços, porque aprender a estabelecer diálogo é uma técnica. Eu faço muitos cursos e eu Você cobro investe pelo meu nisso. trabalho, pelas minhas horas de trabalho como advogada ali, naquela Sim, construção de uma porque você não é resolução. psicóloga, exatamente. A gente Não, não tem trabalho não. de psicólogo, que isso fique muito claro. Sim, O é trabalho uma é construção de buscar diálogo, aproximação das isso. partes através do diálogo. E aí entra a técnica de qual diálogo vai funcionar. E aí você falou, as As perguntas perguntas. transverbais, todo tipo de pergunta, como eu faço a Sim. pergunta, como eu tenho que estar conectado, volta, o estado de presença. Eu tenho que estar Sentir aquilo, bem. entender, ouvir, ouvir, ouvir com olhos, E se eu não estou bem? com ouvidos de ouvir, né? Porque às vezes o E advogado, se a eu gente não está numa estou bem? reunião, já está pensando numa solução. Quantas vezes isso já não acontece ou não acontecia com você? A pessoa chega e fala, já sei o que ela quer, já sei. Então vamos entrar lá com o Esse regime de caso é convivência, já muito está pronta, a simples. petição está pronta. A petição está pronta, Esse caso, você nem está.
esse caso, você nem ouviu o que a cliente está te falando, você já tem a solução na sua cabeça, porque você imagina que aquilo é o melhor para ela, de fato, você, juridicamente, você sabe o que fazer, você não escuta com ouvidos de escutar, né? O conflito além do conflito. E, ok, é a postura do advogado? Na visão sistêmica, não. Na visão sistêmica do conflito, que é o que nós estamos falando hoje, não. Na visão sistêmica do conflito, a gente enxerga o conflito como um todo. Né? Sim, e aí você pode, e aí a gente pode ir além, às vezes a gente não identifica de cara com essas perguntas, então às vezes pode ser uma questão por repetição, por lealdade, e esse caso foi mais além, ela não tinha vínculo com a mãe, então o quanto ela também tinha uma dificuldade por não ter recebido vinculação da mãe, ela não conseguia se vincular aos próprios filhos. Gente, e aí eu digo, vai resolver a sentença do juiz dizendo regime de convivência da neta com a avó uma vez por semana de tal horário a tal horário. Eu digo para ela, você quer essa sentença? Eu disse assim para ela, você quer essa sentença? Ela, não, eu vou pensar, deixa eu pensar. E aí você dá o tempo para o cliente, veja, eu não estou conectada à escassez, eu não estou preocupada que esse cliente não vai entrar com ação de regime de visitas. Ela vai pensar no tempo dela, eu estou aqui disponível para restabelecer esse diálogo com o filho, ou buscarmos uma mediação privada, ou através de um processo mesmo, mas já buscar uma mediação. Você percebe quantos caminhos, métodos alternativos de resolução de conflitos que a gente tem, que a Constituição fala, que o CPC fala, é tudo pautado na lei. A gente não está fazendo achismo, a gente está fazendo algo muito concreto, muito seguro, buscando uma boa solução para os envolvidos. É isso que a gente busca no final. E o nosso papel de advogado é maravilhoso nisso. Volto a falar, nós somos os únicos, talvez, ali, que temos a oportunidade de fazer isso. Muito mais do que o juiz, muito mais do que o promotor, muito mais do que outros profissionais que estão ali envolvidos, que irão se envolver, se isso for para um litígio, o advogado ele tem essa chance, né? Essa oportunidade de ter este outro olhar. O conflito, ele entra, gente, pela porta do nosso escritório. O conflito que está lá no judiciário, ele entra por onde? Pela porta do nosso escritório. Olha a responsabilidade que nós temos. Como advogados, como profissional da ajuda, como, enfim. Ele chega no judiciário através da porta do nosso escritório. Então, a gente tem não só uma responsabilidade muito grande, como uma oportunidade muito grande de fazer um pouquinho diferente. E olha, eu vou te contar. E aí fala. Só falando algo que eu lembrei agora. Eu vou te contar que não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes. Algumas vezes eu tive retorno de a parte contrária me procurar para defendê-lo numa outra questão, numa outra causa, numa outra... Doutora, mas por quê? Ah, doutora, porque você conduziu aquilo de uma forma tão bacana, sabe? Eu me identifiquei, eu fui vista, você foi muito gentil, você me escutou o que eu tinha para falar, você me acolheu. Enfim, é óbvio que eu, como advogado, o meu foco é o meu cliente, né? A gente não pode perder isso de vista. Os interesses deles, sim. Jurídicos, sim, eles precisam ser ali abraçados e precisam ser resguardados. Mas não é por isso que eu vou ignorar que existe uma outra parte. Não é por isso que eu vou entrar em guerra. Muito pelo contrário. Então, isso é interessante. Eu comecei a observar, isso é uma questão que a gente já conversou, da parte adversa, né? Enfim, da outra parte, vir procurar os meus serviços por conta de processos que eu conduzi e que chegamos ou não em acordo. E eu vejo isso, Tati, muito com muitos colegas profissionais.
que assim, qualquer processo que chega até mim, qualquer conflito, enfim, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato. Se tem um advogado constituído, eu me certifico disso, eu entro em contato com um profissional, senão eu entro em Uhum. contato sim com uma parte e eu não mando nem Uhum. mensagem. É na fala, porque eu gosto que as pessoas me escutem a minha voz para perceber que eu estou ali, não é para instigar o conflito, não é para impor nada a ela, é para dizer, ó, estou aqui para facilitar algo que precisa ser visto, olhado e talvez resolvido. Você quer conversar? Você tem um advogado constituído? E muitas vezes, colegas, eu comecei assim, começaram muito litigantes no processo. Gente, no final é lindo de ver, porque há uma conexão, são profissionais que depois se tornam amigos. É Sim. impressionante. Ou às vezes tem que daí fazer um peticionamento, sai o acordo, o profissional diz assim: ah, doutora, pode peticionar lá, eu confio no que a senhora vai escrever. Uhum. Não é lindo isso? Né? Às vezes um diálogo ali demorou 3, 4, 5 meses. É Sim. negociação, não é da noite para o dia, Uhum. gente. Isso não acontece assim, pirilim, pim, pim, milagre. Com E o quanto a gente tem que certeza. conscientizar o cliente, ó, não dá para ter pressa. Você não vai resolver na pressa, até porque se for para o litígio, talvez vai demorar anos. Muito E aí a mais. gente entra na questão de custos. Sai menos para o cliente a busca de uma solução assim, porque um processo litigioso eu tenho que cobrar pelo mais ou menos um tempo aí, tantas medidas Uhum. judiciais que eu vou ter que tomar. E eu E faço para o isso para o cliente. advogado também. Eu, às vezes, Para o dou advogado dois também. É? orçamentos, sim, é para ele Uhum. entender que essa tentativa que a gente está fazendo pode ser muito mais assertiva, as partes podem cumprir com mais facilidade e com menos custo do que se tiver um processo litigioso. E menos custo emocional também, muitas Ah, vezes, isso, eu né? ia contar isso. Que aí, não, Isso eu ia aí contar nem isso. conte. Porque é o que eu Sim, brinco com os meus clientes, o processo é uma montanha-russa, né? Você entra com a ação, aí você tem a contestação, aí você fala, ai meu Deus do céu. Aí você faz a réplica, você fala, agora eu ganhei. Aí a outra parte se manifesta e fala, ai meu Deus do céu. E aí você vai vivendo aquela emoção, né? Com o coração na boca o tempo todo. e se tem uma E liminar aí no vem uma meio decisão, ainda. uma liminar, aí o MP fala, aí não sei o quê. E aí você fica naquela angústia do processo. Nossa, agora eu ganhei. Não, agora eu perdi. Não, agora eu ganhei, agora eu perdi. A parte, né? Fica, eu digo. Porque também é importante que o advogado, volto a falar, na postura do advogado na visão sistêmica, que o advogado também tem um distanciamento emocional disso, entendendo que aquele conflito não é dele, né? Sim. Entendendo que você está ali, sim, fazendo o seu papel de advogado, mas entendendo que aquele conflito é da parte. E aí eu volto naquela questão do WhatsApp, que eu, quantas vezes eu já falei para clientes meus, falar, olha, eu não sei o que você vai responder, ou o que você vai falar, ou o que você vai colocar no WhatsApp para o seu ex-marido. Isso quem Ou o vai que decidir é você você. quer falar. E aí você Ou o diz, que mas o você. que você gostaria? Isso é uma pergunta. O que você É uma gostaria pergunta. de dizer para ele? Não de forma Sim. violenta, agressiva. Talvez a gente possa Uhum. construir junto, então, uma É. outra fala de uma real necessidade sua, ó, a CNV aí, a comunicação não violenta, A uma CNV. necessidade, um sentimento ali que até hoje não foi verbalizado. Ah, eu Uhum. gostaria de falar Sim. isso, isso, isso. Então, deixa eu facilitar, não vou responder por ela. Vamos construir, Uhum. então, essa mensagem. Vamos Uhum. ver como que a outra parte recebe. E aí, gente, a outra parte estava acostumada a receber como? E aqui, dali, dali, dali. E, de repente, lê aquilo como? Às vezes não dá certo, gente, não tem milagre, mas a gente tem que tentar. Uhum. E muitas vezes dá certo. E não é Muitas vezes dá simplesmente você certo. escrever, e não é assim. E quantos advogados já faz? Eu já fiz isso muitas vezes. Simplesmente você escrever o WhatsApp, enfim, e responder pela sua cliente. Não é Não, por aí. não, não Você respondo. escrever Não, e pedir para que ela, entendeu? não, Então, não. Cadê a a questão responsabilidade dela? autorresponsabilidade, autorresponsabilização das partes. O E aí, cliente se ele eu tô precisa naquele entender que ele tem essa profissional com responsabilidade. medo,
E se eu estou naquele profissional com medo, lembra, volta da escassez, eu faço tudo que o cliente me pede. A depender do vínculo que eu tenho, eu estabeleço, é uma outra live, a minha vinculação com o cliente pode, gente, ser uma relação abusiva muitas vezes. Onde Com eu faço certeza. tudo que o cliente quer, onde eu não estou no meu estado de presença, na minha autonomia como profissional e dizer, o meu posicionamento é este como profissional. Eu não Sim. faço diferente. Eu não faço do jeitinho. Porque cada um segue os seus princípios, a ética e a Com lei. certeza. E o quanto muitas vezes os profissionais acabam fazendo o que o cliente quer para não perder o Só para cliente. cumprir, só para não perder o cliente, com medo de perder o cliente. E em qual papel ele está de fato nessa relação? Daí, o advogado que faz tudo o que o cliente quer, né? Enfim, que existe, isso existe, ou fala pelo cliente. Tem clientes que ligam aqui agora, nessa época de pandemia, nossa, tá acabando. Vou ficar Temos atenta mais ao horário. 4 minutos. 4 minutos. Mas nessa época de pandemia eu tive algumas suspensões de visitas e aí que o juiz colocou as visitas por videochamada. Gente, mas doutora, quantas videochamadas por dia? Mas eu tenho que atender todas as videochamadas? Mas quantas vezes por dia ele precisa falar? Gente, bom senso. Não, mas eu não sei o que eu respondo. Ele está me ligando agora, já ligou 200 vezes no dia. Bom Veja, senso. a decisão do juiz foi assertiva. O juiz disse lá, façam videochamadas. Porque são adultos. Mas na prática, vem para quem resolver e auxiliar. Nós, como profissionais, os Nossa. advogados, tá, mas então vamos buscar o bom senso, a boa-fé aí. Vamos, então vamos estabelecer, vamos nos comunicar, vamos dizer para a outra parte, ó, um bom horário para mim seria tal e tal e tal, porque as crianças também têm aula, então para não interromper Sim, a aula, então você estabelece a comunicação. Nós, profissionais, sim. vamos fazer isso, não é o juiz. Sim, nós profissionais. E assim, o que é interessante, onde eu queria chegar também, né, nesse exemplo que eu dei, é o seguinte: você, cliente, se posicione, eu vou te dar o respaldo jurídico, você vai cumprir a decisão do juiz. O juiz não falou se são 2, 3, 4, 5, 8, vai do bom senso, mas você precisa se posicionar em relação Mas a a esse gente seu pode ex-marido. auxiliar eles. Aí volta as Auxiliar. perguntas. O que seria bom para você? 2 vezes por dia? Sim, Uma vez? Daí no final de semana coloca 3 ou 4? Vamos pensar junto? Pensa comigo. O que sim, seria claro. bom para você? Aí a parte se manifesta. Aí você diz assim, uma vez por semana. Não, mas veja bem, uma vez por semana é pouco. Não, Talvez uma vez sim, por trazer essa dia. consciência. Aí você É, traz. Isso é mas trazer a consciência. O sim, quanto mas ela tem que importante também fazer a parte dela. mas eu acho importante que ela se posicione também, até respondendo a essa pessoa, olha, nós vamos fazer a chamada sim, uma vez por dia, por causa disso, disso, disso. Ela se posicione, ela se. Até porque é o que eu falei, né? O processo ele vai continuar, aliás, o processo vai se encerrar e as partes vão continuar. Olha, temos 25 segundos. Gente, eu queria Nossa. agradecer imensamente aqui a presença de todo mundo que entrou aqui para ouvir esse bate-papo. Queria te agradecer muito, Marisa, por essa troca de hoje. Queria agradecer muito ao OAB também.